dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, muito bom dia a você. Hoje é segunda-feira, dia 31 de março de 2025 e começa agora o meu, o seu, o nosso Rolê ICL. É isso aí, galera. Interpal está na área de tranças hoje, tá bom? No programa de hoje tem a repercussão da manifestação contra a anistia. A gente também vai te mostrar que Carla Zambelli está se sentindo abandonada, gente. Conta aí a novidade. E também tem um surto do senador Marcos Duval em novo vídeo. O PL também cogita a candidatura de Débora Dubaton a deputada em 2026, cara. O PL só esqueceu de um detalhe importante, que é a tal da ficha limpa, mas já está cogitando. E também, gente, na França, Marine Le Pen se torna inelegível após condenação por desvios públicos. É isso aí, a batata tá assando para a extrema-direita e a gente tá aqui, ó, de olho, Interpal neles, Vitão. Bom dia para você. Bom dia, Robs, tudo bom? Bom ter você aqui no rolê. William De Luca meteu mais um atestado, né, segunda-feira, mas bora lá. Vitão em dica de hoje, Robs, a gente falou muito sobre inteligência artificial semana passada, e aí eu pensei, eu vou indicar alguns artistas de verdade mesmo aqui pra galera acompanhar. E aí um primeirão que eu descobri essa semana, que ele é muito bom, que é o Alisson Rodrigues. O arroba dele tá aí, é o Ali Filho. E ele é um artista visual de Indaiatuba, muito bom. As artes dele são, sim, sensacionais, sou muito fã. Então essa é a minha recomendação de hoje. Sigam ele ali, Ali Filho, com 3 Os no final. E bora lá, Robs. Boa, falando sobre inteligência artificial, já vou chamar meu camarada, meu parceiro, que eu amo tanto, Guga Noblar. Guga, você usa muito a inteligência artificial na sua vida? Bom dia para você. Meu amor, minha Robs, adoro quando você está aqui conosco. É um prazer tê-la aqui nesta segunda-feira. Vamos para cima do Bolsonaro que virou réu e vamos falar, claro, de inteligência artificial. Eu não uso. Eu sou tão lerdo. Eu sou tão lerdo que eu acho difícil usar inteligência artificial. Falar, cara, não entendo muito bem, tem que fazer umas perguntas muito específicas, senão não sai nada demais na resposta. Eu nunca tive saco para usar esses chat GPTs da vida, então não uso por hora inteligência artificial, mas eu sei que em algum momento eu terei que me render também ao uso desse tipo de aplicativo, de tecnologia, mas por enquanto eu estou evitando ainda, Robert, por preguiça e por lerdeza mental minha de não querer aprender a usar. Eu vou contar aqui no meu relógio quanto tempo você vai demorar para usar, porque ela pode ser usada em diversos aspectos da nossa vida, Guga. Inclusive no celular ali, tirar uma duvidazinha rápida, enfim. Dá para fazer ilustras, quadrinhos, dá para fazer pesquisa. Eu uso bastante, eu confesso, assim. Eu tenho trocado um pouco, na verdade nem trocado, mas eu tenho dividido as minhas pesquisas entre Google, inteligência artificial, e aí você pode consultar alguns modelos diferentes que vão te dar respostas interessantes ali. Mas tem que checar, né? É aquela coisa, tem que checar, porque se for a inteligência artificial do X, por exemplo, a gente sabe para onde leva, né? Então tem que ficar de olho, galera. Tem que ficar de olho, porque o Grok tá aí, ó, sacaneando a gente. Deixa eu dar bom dia aqui, ó, pra Gislaine, gostou das minhas tranças, obrigada. Bom dia, Vitão, a Rosália mandou para você. Bom dia. A Thaís dizendo Interpal neles, é isso, neles e nelas. Que cabelo lindo, Robs. Obrigada, Naranjo. Bom dia, Guguinha. Rosália Pinho te mandando. Guga, beijo pra você. E aí, ó, vamos começar esse programa então, né? Vamos lá que tem muita notícia boa pra gente falar aqui. Inclusive, Guga, vou adiantar aqui, tá? Já estão pensando em usar aquela coisa lá chamada maconha para combustível de automóvel. Mas isso é assunto para depois. Por enquanto, roda a vinhetinha, porque a gente vai falar da pistoleira agora. Roda. Tá pegando fogo, se liga nessa, cara, porque a deputada Carla Zambelli, condenada pelo STF a 5 anos e 3 meses de prisão, agora diz
que se arrepende de ter perseguido o jornalista Luan Araújo com uma arma na véspera das eleições de 2022. Nesse final de semana, a Folha divulgou uma entrevista exclusiva com a pistoleira. E aí ela admitiu o seguinte, abre aspas, que deveria ter entrado no carro e ido embora. Mas o maior lamento dela, pasmem, não parece ser o crime, gente, e sim ter perdido o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque aí Zambelli emendou essa, ó. Não só eu, mas outras pessoas também perderam a amizade do presidente quando mais precisavam. Na entrevista, Carla Zambelli também falou que o ex-presidente não só abandonou, como culpa ela pela derrota para Lula em 2023. E culpa mesmo, porque a gente lembra aqui que o Bolsonaro falou no podcast Inteligência Limitada que a perseguição armada de Zambelli tinha lhe tirado os votos. Vamos rever, Guga, e depois eu jogo para você essa, vai. A forma que foi usada, a Carla Zambelli, perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, foi absurdo. mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. É. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi a E aí, diferença. o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer... Aí, Guga, a culpa foi da Zambelli. Só da Zambelli, ele não fez nada. Aliás, ele fez tudo direitinho. Ela que errou, para não dizer outra coisa, né? É mole. Ai, Zambelita, você não merecia. Uma pessoa que se dedicou tanto a Jair Bolsonaro, fez tudo pelo Jair, brigou até com o padrinho de casamento. Inspirou no Bolsonaro. Moro. Ela, pra quem não sabe, obrigou o Sérgio Moro. O Sérgio Moro. Ela fez, Sérgio Moro, vem ser meu padrinho de casamento. Aí ele ficou na dúvida, mas ele foi. Ele não era amigão dela, só que era aquele esquema, ele tinha entrado no governo, ele estava agora no clubinho da extrema-direita. Ele era o ministro do Bolsonaro. Era o ministrinho do Bolsonaro, então ele tinha que agradar a extrema-direita. E foi padrinho de casamento da Zambeleta aí com aquele militar, e ela rompeu com o padrinho, ela ficou firme com o Jair Bolsonaro, quando o Jair Bolsonaro e Sérgio Moro racharam. Ela ficou do lado do Jair, ela nunca abandonou o Jair, porque ela sabe que precisa ficar na sombra de Jair Bolsonaro para ser alguém na vida. Se sair da sombra do Bolsonaro, não se elege para nada. Então, desesperada e submissa aos votos que o Jair entrega a ela, aceitou tudo, inclusive romper com o padrinho. E agora tá aí, ela que sempre foi fiel ao Bolsonaro, sendo usada de bucha de canhão por ele para justificar uma derrota que partiu muito mais dele do que dela. É claro que isso aí pode ter tirado alguns votos do Bolsonaro, essa ação da Zambelli, mas não foi isso que definiu a eleição. O Bolsonaro não deveria nem ter ido para o segundo turno, se não tivesse comprado a eleição, se não tivesse mudado as leis, as regras para poder distribuir dinheiro de uma maneira que acaba influenciando sim no voto, que por isso que era proibido. Mas o Bolsonaro se aproveitou daquele momento, pós-pandemia, e fez isso. E mesmo assim perdeu. E não foi culpa da Zambelli, foi culpa dele, o incompetente. A gente viu a desgraça que foi o governo, recessão econômica, pandemia, mais morte do que necessário, golpe militar, democracia em risco. Foi por isso que Jair Bolsonaro perdeu. E por último, por conta de Zambeleta, de ser aliada dela. E a gente tem que lembrar que a Zambelli fez o que fez, mas um pouquinho antes dela, o Roberto Jefferson distribuiu bombas para a polícia, atirou e jogou bomba contra a polícia. Por que Bolsonaro não culpa o Roberto Jefferson? A ação dele, a repercussão, foi gigantesca também. Eu sei que estão colocando na tela porque eu estou falando muito, mas as pessoas precisam lembrar que o Roberto Jefferson fez até pior. Então não use só a Zambelli para justificar o seu fracasso. É isso. E olha, quando o Roberto Jefferson atirou, né, e arremessou a granada contra a Polícia Federal, a Zambelli tinha uma outra opinião, cara. Eu vou abrir aspas aqui para relembrar o que ela disse. Foi o seguinte: no momento em que Roberto Jefferson atirou contra a polícia, ele passa, de qualquer forma, a ser um adversário e nunca um aliado. Agora, o curioso é que para ela, ameaçar um jornalista com uma arma apontada, tudo bem, né? Agora, o que o Jefferson fez, não. Agora, novidade, a gente tem alguma aqui que o bolsonarismo adora largar os coleguinhas no meio do caminho?
Tem alguma novidade até aqui, Guga? Nunca. Nenhuma, né? Nunca. Hã? Zero. Ah, Zero. fala sério, gente. Ele é craque. Ele é craque. O primeiro que ele abandonou, Hobbs, foi aquele que morreu depois que teve um infarto. Bebiano. Caralho. O Bebiano? O Bebiano. Gustavo Bebiano. Que bom que você lembrou. O Gustavo Bebiano foi o primeiro. Esse tava ali na campanha do lado, foi quem ajudou o fez Bolsonaro desde o quase início. tudo pro cara, meu. Tudo. Primeiro de muitos. Aí depois tem uma lista gigantesca, né? Agora é a Zambelli. Ai, ai, ai. Ó, viúva falando, toca o berrante. Que história tá essa do berrante, hein, Guga? Ei. Me atualiza. Hã? Pois é, Viviane Lani quer saber, o OSP geral aqui pede direto, Bad Dog tá aí na área, cadê o meu berrante Deluca, que hoje está de folguinha, porque Deluca é o nosso Essa príncipe semana William, a gente vai ter notícias sobre o berrante, hein? príncipe William. Prometo, moral. prometo. Quero saber meu berrante, príncipe, quero saber. Que isso. William, queremos saber do berrante, mas a Letícia atualizou aqui, ó, disse que esta semana vai te dar notícia. Espero que não seja aquele caso também da dívida, né, do nosso querido e amado ex-coach para com o nosso querido Guga, porque virou uma história com 1.500 cenas dos próximos capítulos, porque resolver, bom, e o fim da novela, nada, né, Guga? Nada. Francamente. Zero. Hobbs, eu quero só deixar claro que eu estou muito mais branco que o normal. Eu estou pálido por conta da luz. Eu não tenho essa cor de quem morreu e de quem é só um espírito. Eu não sou tão Fantasma claro. do comunismo! Hoje eu sou um fantasma do comunismo. Mas eu não sou assim, galera. Por favor, eu acho bizarro ficar tão pálido assim. Entendam que é a luz. Jordana Lima, que tá sempre aqui no chat, mudou de Fortaleza para o meu Recife, que eles sabem que eu amo Recife. Ah, Tá que aí. delícia. É a melhor cidade do Brasil. Parabéns, Jordana. Oba! Gente, meu cabelo fazendo sucesso nesse chat, não tô me aguentando. Obrigada, Samara. E olha, falando sobre Zambelli, o chat também se manifesta, né? Ó aqui, chora Zambelli. Oh, coitada, abandonada por você. O chat adora. Zambeleta McDonald's, a desinteligência natural bolsonarista. Falou o Wagner aqui no nosso chat. E é isso, gente. Tem que acontecer, né? Demora, às vezes demora um pouquinho, mas assim, de fato, não poderia passar batido isso, né, Guga? Seria, assim, um tapa na nossa cara. Agora é o seguinte, além da pena de regime semiaberto e perda do mandato, Zambelli ainda tenta reverter uma outra condenação do TSE por desinformação sobre as urnas eletrônicas. E aí, arrependida, sem o apoio de Bolsonaro e com uma condenação do STF... Passou mal. Zambelli tá vivendo um grande momento aí, né, Guga? Daqui a pouco eu já tô vendo aquela foto dela no hospital, passando mal, a pressão tá muito grande, vocês querem me tirar da cena política, eu tô muito doente. É ou não é? Já vejo essa foto, você não vê não? Já vejo. Eu já vejo Zambeleta daqui a pouco imitando o ídolo dela, Bolsonaro, quando tá sofrendo pressão, mas é pressão por resposta, é pressão por bobagem que fez. Ele arrega, ele passa mal. Será que Zambeleta passou mal um dia desse? Pode ser que ela repita uma agora. volta, né? Vai falar que não melhorou, que teve uma recaída, mas agora ela vai precisar ficar mais tempo internada. Sei não, hein? Tadinho. Olha, Hobbs, sabe o que aconteceu? Eu nasci no dia 3 de julho de 81 e a Zambelli nasceu no dia 3 de julho de 80. Ou seja, por um ano os astros se alinharam de tal maneira que eu e ela somos completamente opostos. Que maravilha. Olha como um ano faz diferença, né, na da vida de uma pessoa. Meu Deus do céu. Marcelo Silvestre falou que eu estou parecido famoso com rolê Gaia. aleatório. Eu tiro isso como um insulto, viu, Marcelo? Por Marcelão. Favor, Gaia não. Realmente Marcelão. eu não me acho tão bonito, mas também não me zoa tanto assim. Não, Marcelão. Guga é gato. Não, Gaia. compara não. Ó, Bolsonaro já mandou recado pra Zambeleta. Vamos dar uma olhadinha? Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Aliás, eu tenho que pedir perdão realmente ao povo de São Paulo por ter Não só o ajudado a Bolsonaro. eleger essa senhora. Olha lá. É? Não, você não conhece a lei, você é burra, Carla, desculpa. É isso.
Coeficiente eleitoral. Ô, Joicinha! Ô, Joicinha! Tá fácil pra Zambelli não, hein? Socorro, Guga! Me conta uma coisa, teve manifestação aí em Brasília ontem? Socorro. Então, não, né? Não teve? Em Brasília, não. Não teve. Mas teve a manifestação ontem, na real, era fuzuezinho, samba. nada? Então, se teve, serei um ignorante de dizer que não teve, mas eu Desconheço. não estou sabendo se teve, eu não estou sabendo. Eu acho que não teve, senão eu estaria sabendo, eu imagino, né? Imagina. É que também vamos combinar que não foi muito divulgado e foi tudo meio que corrido, né? Porque Boulos convocou e a esquerda compareceu aqui em São Paulo, na Paulista. Eu fui lá, o William De Luca estava lá, e a gente fez uma caminhada, né, da Avenida Paulista até a sede do CODE. E no ato de ontem, todos se manifestaram contra a anistia e pela prisão de Bolsonaro. A gente está vendo essas imagens aéreas aí, ó, que o Boulos publicou logo depois da manifestação. E foi assim, não foi uma... Eu ia falar, não posso falar palavrão nessa hora. Não foi uma big manifestação, vamos dizer assim. Tinham lá cerca de 7 mil pessoas, isso de acordo com o levantamento da USP. Mas assim, vou dizer para vocês, não dá para cair na comparação 18 mil, 6 mil. Para além dessa comparação, que a gente pode conversar um pouquinho mais adiante, o que eu senti lá, Guga, foi um sentimento... O que eu senti foi um sentimento. O que eu senti lá foi alguma coisa muito forte, no sentido de dar uma sustentação e a gente enxergar na coletividade que a gente não está sozinho nas lutas e cada um tem a sua luta individual, a gente sabe como é que funciona, mas essa união, todo mundo gritando, todo mundo caminhando, né, ouvindo algumas lideranças, o Boulos falou, o Lindbergh falou, traz um reforço, cara, traz um certo ânimo, traz uma certa... Cara... Dá uma energizada. Dá uma energizada, sabe? Depois a gente pode falar em relação aos números e tudo isso, porque, obviamente, que eles já falaram sobre isso. Mas não sei, eu acho importante a gente estar na rua, sim. Por outro lado, eu também entendo que falar sobre anistia e prisão, acho que não são temas que têm muita aderência para levar a multidão, de fato, para a rua, né? Mas com os 20 centavos também começou pequeno, cara, e foi crescendo. Vamos lá. Na real, assim, Brasília realmente não teve. Não teve. Teve uma conferência, teve um evento do PT no sábado, que aí teve José Dirceu e uma galera ali fazendo uma manifestação contra a anistia, mas não era uma manifestação organizada só contra a anistia, era um evento do PT que acabou, teve um momento que rolou isso, mas isso foi no sábado. Esse aí de São Paulo do Boulos, comparado ao que o Bolsonaro fez, vamos comparar então, aquele monitor da USP, que faz o levantamento de quantas pessoas estão ali, né? Que foi o que deu 6.600, exatamente. 6.500, 6.600 para o Boulos ontem. Isso. Esse mesmo monitor apontou 18.300 em Copacabana para o Jair Bolsonaro. Então, se você pegar e colocar ali, né, nos dois ali para comparar, o Boulos sozinho, sem a mesma... o mesmo engajamento na distribuição, né? As pessoas não sabiam, muita gente não sabia, sem conseguir, enfim, espalhar como espalhou o Bolsonaro a manifestação dele. O Bolsonaro estava, Nicolas, Tarcísio, Cláudio Castro, que é o governador do Rio, a mídia estava falando daquele evento e falou por muito tempo daquele evento, então todo o Brasil sabia. O Bolsonaro levou 18 mil com o Brasil todo sabendo e com toda a extrema-direita convocando as pessoas e participando do ato. O Boulos, sozinho, sem conseguir espalhar a convocação como o Bolsonaro conseguiu, teve 1/3 do Bolsonaro. É um número que é significativo. Se os 18 mil são significativos, os 6.600 também. Então, Boulos sozinho levou 1/3 do que toda a extrema-direita, com o governador do Rio ajudando ainda, levou para Copacabana. Então não é insignificante. Como falou a Hobbs, é importante sim estar na rua, estar enchendo o saco, estar mostrando. E 6.500, 6.600 dá para comemorar. E quem falhou no que prometeu foi o Jair Bolsonaro, que ia levar 1 milhão e levou 18 mil. Então a mensagem que foi enfraquecida é a mensagem do pela anistia. O evento pela anistia, que queria 1 milhão, deu 18 mil com toda a extrema-direita reunida.
E o ICL compareceu, tá? Aqui em São Paulo. Vamos ver quem eu encontrei na passeata. Roda aí, a gente tem algumas fotinhas. Olha lá, William De Luca. Foi lá pra passeata, ficamos lá. Tava um sol, um calor, mas foi muito importante a gente estar lá. Eu fui uniformizada, porque eu sou articuladora política desse movimento Mulheres Negras Decidem, que luta, né, por mais mulheres negras na política institucional. Então eu fui lá muito bem uniformizada também. Tem mais fotinho aí? Quem mais estava lá? Quem mais estava lá? Tem? Vitinho tava lá. Olha lá, gente. E pelo que eu entendi, gravando conteúdo pra gente mostrar aqui no rolê, tá? Então, talvez venha um Vitinho na rua aí, hein? A galera pediu tanto. Talvez venha um Vitinho na rua. Olha a camisa que ele roubou do Chico Sá. Olha lá. Olha lá, ó. Tava lá o Vitinho. Agora é o seguinte... Importante você falar isso, Guga, porque assim, a passeada foi convocada às pressas, logo depois que o Bolsonaro se tornou réu, foi liderada pelo Boulos, foi organizada pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, tá? Agora, não tinha liderança como Lula, por exemplo, né? E nem as principais lideranças. Quem estava lá, assim, viu, né, muitas parlamentares, muitas vereadoras e vereadores aqui de São Paulo, deputados, Lindbergh Farias estava lá, Boulos estava lá, mas, por exemplo... Não tinha nenhum chamado do presidente Lula, não teve uma grande divulgação. Então, assim, eu concordo muito com você, assim, pelo tempo que a gente teve, pela pouca divulgação e o apelo, que assim, que não tinha, na verdade, uma bandeira, daquelas bandeiras que fazem a pessoa sair de casa pra, sabe, a gente já tá no caminho de prisão, enfim, a gente tá lutando contra a anistia, mas, de fato, eu acho que falta um tema que gere uma aderência ao ponto das pessoas, no maior número, poder ir às ruas. Mas, assim, indiscutivelmente, é muito bom a gente gritar juntos e somar essa força, porque essa energia, cara, ela se propaga quando a gente sai da manifestação. Então é importante também toda essa manifestação. Eu gostei muito de ter participado dessa manifestação. Tava um calor, mas, cara, como é legal encontrar muita gente nossa, muita gente de camiseta do ICL, bonezinho do ICL na manifestação. A gente tirou foto com muita gente lá, eu e o William. Foi muito importante a gente se abraçar e falar: tamo junto, cara. E fiz umas fotinhos aí, ó. Bandido bom é bandido sem anistia. Muito bom. Olha esse, ó. Sem anistia, gabaritei o Código Penal. Esse aí tava bonito, né? A caráter ali, ó. Bolsonaro na prisão, todo mundo gritando: anistia é golpe. Agora, sabe qual era o melhor refrão? Chuta. Sem anistia. Esse era também sem anistia, mas teve um que eu rolei de rir com o William, que era assim, ó. Réu, 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 Bolsonaro na cadeia. Pois é. Essa é a realidade. Eu tô vendo que tem um chorão aqui no chat, um buzoloide aqui, um chorão. A realidade, ele tá falando que a gente não tá querendo encarar a realidade. É você que não tá encarando a realidade, amigo. Que você gastou toda a sua energia para virar militante de um sujeito que vai entrar pros livros da história como um golpista criminoso. E você fez parte disso, sendo um puxa-saco dele. É isso que você gastou seu tempo, sua energia, sua inteligência limitada, servindo de bucha de canhão para um sujeito que na história do Brasil será sempre uma mancha, algo ruim, alguém que tem a reputação agora destruída como um golpista, e você é um puxa-saco desse cara, é um bozoloide. Detalhe que a gente não precisou mandar a polícia mentir sobre o público não, hein, Guga? Vamos ser sinceros, elegantes aqui também? Pois é, número cravado ali, o que deu, deu. O que deu, deu. Ninguém aumentou o número, não, e não pediu para ninguém inflar uma manifestação. Enfim, gente, foi muito importante no dia de ontem. Isso aconteceu na Avenida Paulista. E olha, o bacana é que na mesma Paulista, ontem teve também a Marcha Transmasculina, um ato político e cultural que buscou reforçar a luta por direitos fundamentais da população transmasculina aqui no Brasil. Quem apareceu, Guga? Se liga! Tentando causar na manifestação transmasculina foi um amiguinho do Nicolas Ferreira, o vereador Lucas Pavanato, Guga. Logo ele, né? Que tem diversas propostas transfóbicas.
em pouquíssimos meses de mandato. Vou lembrar de duas aqui, ó. Em fevereiro, ele propôs proibir reserva de vagas para pessoas trans em concursos públicos. E aí, em março, ele sugeriu o veto a cartazes sobre identidade de gênero em unidades públicas de saúde. Manifestantes juntos da vereadora Amanda Pascoal, do PSOL de São Paulo, botaram pavanato pra, correr, pra vazar. A gente tem esse vídeo aí, roda. Em cima da vida das pessoas, sai daqui, tem vergonha na cara. Venha descer. Olha lá. Chegou a polícia, Amanda Pascoal. Esse pavanato é um bunda mole. Esse é um bunda mole. Petulância, meu. É um bunda mole. Esse menino é um menininho lacradorzinho da internet medíocre. Eu fiquei muito surpreso quando ele foi eleito vereador, porque eu sei que a internet ela eleva ao estrelato muita gente medíocre no jornalismo, na televisão e na política. Eu sei disso, mas eu não estava esperando, de repente, alguém enfim, tão fora da política, tão outsider e sem proposta nenhuma, se elegendo como esse daí, e se elegeu só atacando, só fazendo vídeo para atacar. E como disse a Hobbs, o principal alvo são as pessoas transgêneros. Ele vive disso. E os projetos agora que ele está apresentando são nesse sentido, né, de perseguir essas pessoas. E é isso que ele faz, e tá aí na rua, mais uma vez, querendo lacrar, querendo perseguir, querendo espalhar ódio. Acabou sendo esculachado, foi posto para fora da manifestação, pagou mico, e mostrou que é um bunda mole, né? Ficou com aquela carinha de menino chorão, menininho mimado, sendo escoltado pela polícia para fora dali. É um provocador, não é alguém que mereça estar na política, e não é o único, tem vários inúteis, incompetentes hoje na política, é mais um entre tantos. Idiotas, incapazes. Beta Maia falando, lapada seca. Andréia, a fé não costuma falhar, é ótimo. É porque tem um comentário aqui muito bom que diz o seguinte, da Suelen. O melhor cartaz foi, a fé não costuma falhar, mas Malafaia. Tá que nem a rima do réu, Bolsonaro na cadeia, que ontem a galera cantou horrores. Eu falei, gente, mas faltou rimar. Mas não precisa rimar, Guga? Não precisa, né? Réu, Bolsonaro na cadeia. E deixa quieto, tá tudo bem. Sem anistia. Chamou de réu e cadeia e colocou Bolsonaro na música, já é hit. Já tá isso. Lindo. Foi histórico, muita gente aqui participou, mas é isso, gente. É melhor... Sim, a gente se juntar, a gente estar junto, a gente gritar, a gente precisa ir para a rua para contar para todo mundo que nós estamos simplesmente indignados com tudo que está acontecendo e nós não vamos ficar quietinhos não, tá bom? Esse é o recado. Vamos rodar a vinhetinha. Ai, esse é o berrante que a gente quer ouvir, lapada seca na minha cara com a vinheta. Tá tudo bem, hein, Vitão? É hora do mugido, né? Tá valendo tudo? Hora do mugido, Robson. Ah, então tá bom. Vamos falar do senador Marcos Duval, do Podemos, Guga Noblar, porque ele surtou de novo. Do jeito que o bolsonarista gosta. Com direito a fake news, olhos arregalados, palavras de baixo calão. Foi isso, gente. O político da extrema-direita atacou as universidades públicas e programas sociais como o Bolsa Família. Tudo isso fez Marcos Duval. Vamos ver. Bem, mas a grande maioria é um lixo, é pichado, é gente fazendo teatro nu com criança, é gente fazendo... O quê? O quê? Fumando baseado. Porque é um ambiente federal, então a polícia não pode entrar. Melhor que ficar com esse olhão. Incentivando, o Estado tem que fazer por mim e tal. Fazer por você o cacete, bicho. Olha lá. Não é o Estado que tem que fazer por você, é você que tem que fazer pelo Estado. Falou o cara que ganha 44 mil do Estado. Você tem que trabalhar para gerar renda pro teu filho, pro teu neto. Você tem que ser empreendedor. Isso. Abrir um negócio para gerar emprego.
Não é ficar dependendo de porra de Bolsa de Família. Um dos projetos que eu ainda sonho em ter é quem recebe Bolsa Alimentação, Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá mais, não pode votar. Porque isso é uma oficialização da compra do voto. Isso, só a Lula elite já disse vota. isso. É isso. Que quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, não vota mais no PT. Porque para de ganhar Bolsa Família. Gente, que isso, cara, esse olho tá bizarro. Olha isso. Expressão de quem tá super bem, cara, né? Gente, bate mais, bate mais. Cara, é agoniante isso, porque a gente tem acesso às informações. É agoniante, cara. O cara grava um vídeo Guga! assim nesse... Socorro! Faltou. Olha, socorro! Que grosseria. Socorro! Pelo amor de Deus. Viva a meritocracia, Marcos Duval! É isso, é nisso que eu acredito. Trabalha 15 horas que você vai ficar rico. Por que ele não ficou rico até hoje? Não entendi. As pessoas não querem trabalhar, né? Esse é o tipo de cara que tem tudo, que nunca faltou oportunidade, que tem dinheiro que vem do Estado. Ganha 44 mil de salário para ser senador e ser um senador Loki, que não faz nada, só fazendo esses vídeos malucos aí. E o cara tá aí querendo cagar regra para quem ganha Bolsa Família. Aquele cara de sempre que, de alguma maneira, tenta marginalizar quem ganha, colocar à margem da sociedade quem ganha esses auxílios, que é para quem está em situação de vulnerabilidade, ou de pobreza, ou quase de pobreza, quem de fato precisa. E ele fala, vai virar empresário. Quem mais tem bolsa do governo, que é deixando de pagar imposto, quem mais tem benefício do governo é o empresário, mais até do que quem ganha Bolsa Família. Se é para cortar benefício, corta dos dois lados. Mas eu acho que tem que cortar de nenhum lado, tem que ajudar o empresário e tem que ajudar quem precisa também com Bolsa Família. E aí você vê esse surto também, o cara surtado, velho. Que vídeo é esse? Que loucura. Olha o estado do maluco, do cara, velho. Não dá, Como tá se o todo Bolsa mundo Família resolvesse todos os problemas do cidadão, né? Ele não precisasse de fato mais trabalhar. Meu, o cara acho que nunca entrou no supermercado. Não é possível pra me dar uma dessa, cara. É o fim da linha. Agora, vale lembrar aqui também, né, que o senador já se envolveu em várias polêmicas. Não, ele é muito louco esse cara. Tem uma lista longa aqui, ó. Vou lembrar algumas. Em 2023, a PF apreendeu seus aparelhos eletrônicos em uma operação. E mesmo após o STF ter devolvido os equipamentos, uma arma e seus acessórios permanecem retidos, porque dá pra perceber aí, né, que tá faltando ali um pouquinho de, né? Devolver a arma pra esse cara? Perigoso, né? Marcos Duval, né, segue fazendo tudo para chamar a atenção, mas só que desta vez parece que o nível de delírio chegou a um novo patamar. E aí, cara, a internet não perdoa, já virou meme. A gente tem aí? E tá o Lula, o líder, chegando na China, pisando em tapete vermelho com um tênis que custa quase 11 mil reais. Eu não dou 50 reais aquele lixo. Mas ele pagou 11 mil com cartão que ele faz sigiloso por 100 anos. Ele dizia na campanha. Que absurdo. Cara, pelo amor de Deus, que tem gente que... O Lula tem que andar de Havaianas, é isso, Guga? Tem que andar de Havaianas. É isso? Ele tá preocupado com o luxo do Lula, ele que é bolsonarista e que anda do lado do Bolsonaro. Bolsonaro ganhou joias milionárias, disse que é dele, quis até vender. Bolsonaro, sim, anda com joias que valem milhões. O Lula tá com um tênis, com um sapato. Eles apertavam o botão do Bolsonaro. A galera querendo usar. Essa história para atacar. Mas esse cara é um alucinado. A gente tem que lembrar que, inclusive, apesar de ser bolsonarista, quando teve a manifestação do Bolsonaro, ele tentou, lá na Paulista, um tempo atrás, subir no carro de som e foi barrado. Ele foi impedido, ele não pôde ficar ali entre os VIPs do bolsonarismo. Ele foi deixado ali para ficar ao lado dos manifestantes na rua. E, então, até o Bolsonaro tenta se afastar um pouco desse cara, que é um alucinado, tá alucinando aí mais uma vez, e já dormiu no Senado por um tempo, porque teve as contas bloqueadas pelo Xandão por conta de processos que
que tramitam contra ele, e aí fez um drama, passou a dormir no Senado. É um cara muito teatral, disse uma vez que ia abandonar o cargo de senador, chegou a delatar o Bolsonaro. A gente não pode esquecer o plano do Bolsonaro para espionar o Alexandre de Moraes e criar uma desculpa para tirar o Alexandre de Moraes do julgamento dele. Aí tinha o Daniel Silveira no meio, tinha a BIM, eles iam tentar gravar o Alexandre de Moraes, essa era a intenção, falando alguma coisa do Bolsonaro que implicasse o Alexandre, que tirasse o Alexandre do julgamento, como se ele fosse alguém parcial. Então, ele foi quem contou essa história, né, de espionar o Alexandre de Moraes. É um cara completamente alucinado, que inclusive às vezes dá tiro no pé do próprio Bolsonaro. O Danilo tá dizendo, Não só não tá no puro pé, não, né? hein? Não tá puro não, hein? Maconha estragada. Tá batendo biela. Aí, ó, não vou nem ler. Olha, o chat aqui, ó, você tá pegando pesado com o Durval aqui. Eu não vou poder ler tudo, mas... gente, fica estranho, né? Esse surto, esse olho arregalado, falando absurdos ali e tal. O que a gente vai pensar, né, Guga? O que a gente vai pensar sobre isso? O que a gente vai achar, né? Digo nada. Daquele olhão. Haverá olhão sinais. dele. É sobre isso que a gente tá falando Haverá aqui. sinais. É sobre isso. Vitão, agora sim, roda a vinhetinha, mas não roda na minha cara, por favor, hein? Com carinho, vai. Vamos falar sobre a Débora do Batom, Guga, um pouquinho? Porque a gente lembra que ela foi presa, né? Após ter pichado, né, na Estátua da Justiça. Perdeu. Não, o que foi mesmo que ela. Perdeu Mané. Perdeu Mané. E aí, por conta disso e toda essa aparição midiática da Débora, que foi usada como um símbolo aí da mãe de família, que foi pra lá, mas na verdade ela não queria nada demais, ela foi com um batom, ela não foi violenta, ela nem sabia o que ela estava fazendo. Enfim, Débora foi usada como um símbolo, né, para os extremistas. E aí, por conta disso e todo esse rebuliço que tem dado, né, em torno da Débora do Batom, o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, disse que ela representa, abre aspas, gente, a luta por liberdade de expressão. Olha isso, porque não acabou. Vou lembrar aqui que ela foi autorizada pelo Xandão, né, para responder o processo em prisão domiciliar. E ela está usando aí uma tornozeleira eletrônica. Agora é o seguinte, o deputado Sóstenes Cavalcante cogitar a ideia da candidatura de Débora a deputada em 2026, Guga, me faz pensar o seguinte, será que ele esqueceu algo chamado ficha limpa? Ou ele cogita a ideia dela não ser condenada, hein? O que você acha? Ou tá jogando pra galera? Tá jogando pra galera, também, né? Tem que estar jogando pra galera, mas talvez esteja confiando na anistia, sei lá o que é, ou então tá tentando de alguma maneira incitar outros aí a se candidatarem, porque não é só a Débora, ele tá dizendo também que a filha do Clezão, tem um Clezão que passou mal, teve um problema na cadeia, morreu, e aí virou também, óbvio, mais um que é usado pela extrema-direita. Eles se importam com o Clezão? Não. Eles se importam com Débora? Nem um pouco. Usaram de bucha de canhão para dar golpe? Usaram. Chamaram de filtrados, de arruaceiros, de esquerdistas, aí depois passaram, claro, a usá-los pela anistia, uma anistia que tem como data o 30 de outubro de 2022. A anistia não é para o dia 8 de janeiro. No projeto de anistia, ele começa no dia 30 de outubro de 2022, exatamente para pegar o momento de transição de Lula e Bolsonaro, que foi quando eles tentaram de fato dar o golpe. Então, a anistia é para eles. E a anistia fala que é escrito de tal maneira o texto que pega o Bolsonaro, que pega os militares, não é para Débora, mas é claro que a idiota dos buchas de canhão que tentaram invadir, que foram presos, agora estão sendo usados para uma anistia que é para o Bolsonaro e para os militares, mas
Débora virou um símbolo, é uma bucha de canhão que está sendo usada, e o Clezão também. E aí o Sóstenes, que é um oportunista, o líder do PL, já está com esse papinho de lançar a Débora e lançar também a filha do Clezão. Ninguém sabe quem é a filha do Clezão, mas não importa. Oh, meu Deus do céu, socorro. Então, e filha do Clezão vindo aí. Quem sabe tem Débora. É esse o nível da política. A política sendo rebaixada por pessoas como Sóstenes, Cavalcante e o PL. Nossa Senhora. Exatamente, Milton Leite. Que fase! A Jordana dizendo, tinha que deixar esse povo todo inelegível pelo resto da vida. Pois é, né? Francamente. Vamos ver o que vai acontecer. Agora sim, a pessoa se destaca, ela é conhecida, né? Se ela tem popularidade, eles já chamam, né? Lembrei do Gustavo Lima, lembrar do Tiririca. Se a pessoa já é conhecida, eles já acham que, pô, já tem aí uma vantagem. Agora, se ela se tornou conhecida e foi vitimizada e ela faz parte de toda uma estratégia da extrema-direita, aí é melhor ainda, né? Porque ela representa... Ela vai virar um quê? Um ícone dos golpistas? Tipo, seria ela a perfeita pessoa para isso? Em nome do quê? Da democracia? Gente, pelo amor de Deus, é muito difícil ler esse tipo de notícia e acreditar que isso, de fato, está sendo cogitado. E para mim, o que eles pensam mesmo é... Será que ela vai ser condenada? Assim, essa dúvida, eu não acredito que ela possa existir. Para pensar na candidatura da Débora, Guga... Oi? A Débora escreveu perdeu Mané na Estátua da Justiça. Ela sabe muito bem o que estava fazendo. Ela sabe que era um golpe. Ela escreveu perdeu Mané porque ela achou que tinha consumado o golpe, que a justiça tinha perdido e o Bolsonaro vencido. Ela estava participando de um movimento que era para dar um golpe. Ninguém invadiu ali para tirar selfie, todo mundo invadiu para dar um golpe e ela fez parte dessa invasão e escreveu, deixando claro que sabia o que estava acontecendo. Perdeu Mané. Mesmo assim, uma pessoa que lutou para dar um golpe de Estado, para colocar militar no poder, para ir contra a democracia e o direito do voto, na opinião do Sóstenes Cavalcante, é um símbolo da liberdade e da liberdade de expressão. Para o Sóstenes, liberdade de expressão é você ter a liberdade de atacar a justiça, atacar o STF, atacar a democracia, quebrar Brasília, invadir o Congresso, invadir o Supremo e não permitir a eleição daquele candidato que o povo escolheu. Para o Sóstenes é isso, a liberdade de expressão. Depois dessa eu vou rimar, hein? Réu, Bolsonaro na cadeia, hein? Socorro, gente! Deixa eu trazer uma notícia internacional, porque a história se repete lá na França, tá? A líder da extrema-direita, a Marine Le Pen, foi declarada inelegível. É isso mesmo que você escutou. Inelegível. A justiça francesa decidiu que ela desviou quase 3 milhões de euros em verbas públicas, usando dinheiro do Parlamento Europeu para pagar os seus funcionários, os funcionários do seu partido. A juíza responsável pelo caso destacou que ela sabia do esquema e estava no centro dele. O veredito gerou algumas reações furiosas da extrema-direita, tá? A reunião nacional chamou a decisão de execução da democracia francesa. Quem também se manifestou foi Viktor Orbán, que é o premier da Hungria, que condenou a condenação. O Kremlin, ou seja, Vladimir Putin, afirmou que a justiça francesa está condenando a própria democracia, Guga. Putin Orbán defendendo. Você acredita, meu? Putin Parece Orbán. até uma história, né? Bem conhecida por aqui, não é não? Sai todo mundo... Diga onde você vai que eu vou varrendo. Olha a defesa. Daqui a pouco vem Bolsonaro. Falta só Bolsonaro e Trump para defender agora a democracia francesa. O outro foi o Orbán, que destruiu a democracia na Hungria. O outro é o Putin, que é outro que nunca deixou a democracia florescer na Rússia. Aí a gente tem agora, só falta Trump, né, que é o que está acabando com a democracia nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, muita gente já nem considera mais os Estados Unidos um país que pode dizer que vive uma democracia plena. E aí falta só Trump e Bolsonaro. É patético, né? Quem são vocês para julgar a justiça francesa? Dois golpistas. O Putin vive matando adversário político. É o famoso rolê aleatório. Usando a justiça lá a favor
dos planos golpistas ou assassinos dele. É um sujeito. Quem são vocês? Se coloquem no lugar de vocês, junto com a Marine Le Pen, que é outra que faz parte de um partido que nasceu com o pai dela com um discurso nazista, fascista e racista. O Reunião, né, Nacional vem disso, do papai dela. Ela conseguiu deixar a imagem um pouquinho mais suave do partido. Ela conseguiu, junto também com alguns tiktokers aí da França, conquistar muitos jovens que têm a memória curta ou que nunca aprenderam sobre história, mas é um partido fascistoide, sim. Que bom que essa daí, que a justiça de lá tá indo para cima dela e fazendo justiça, o que não aconteceu nos Estados Unidos, né? Porque lá o Trump golpista que mandou invadir o Capitólio pôde se candidatar de novo. O Trump que, quando venceu a eleição, contratou lá aquela Cambridge Analytics do Steve Bannon para fraudar a eleição. Pegaram dados que não podiam de gente na internet e passaram naqueles estados chaves, aqueles que podiam ir para democrata ou republicano, a distribuir fake news em massa para as pessoas que eles já tinham mapeado e que eram as mais suscetíveis para trocar de voto, e conseguiram vencer de raspão a eleição, fraudando a eleição, porque você mentir e espalhar em massa fake news para um grupo que você já mapeou, isso é fraudar a eleição. Um sujeito desse que frauda a eleição, que ataca a democracia, concorreu de novo, venceu, e a gente está vendo agora o que vai acontecer com os Estados Unidos. Inclusive, agora ele quer concorrer mais uma vez. Está vindo com a ideia de ser eleito de novo, proibido. Ele quer mudar a Constituição americana e quer ficar lá para sempre. Então, vai para cima mesmo. Não faz que nem os Estados Unidos, que foi um vexame a justiça de lá. A justiça francesa agindo da maneira que tem que agir. E não pode ser julgada por Putin e Orbán, que não tem moral para julgar ninguém. E de onde você vai que eu vou varrendo, meu? Esse povo não tá nem aí. Fale o que quiser, estarei sempre ao seu lado. A Interpol estarei sempre ao seu lado. E te largo na estrada também às vezes, tá? André tá dizendo, Le Petit rachada. Muito bom! Rachadinha à francesa, Guga. O Adriano mandou essa aqui no nosso chat. La Maison Tombée. La Maison Tombée, francês. Como é honesta essa extrema-direita, né? E aí o Marcos completa. Interpol nela. É isso aí, galera. Interpol nela. Como se diz inelegível em francês? Guga, você que é um poliglota, sabe? Inelegível. Cadê o biquinho? Pedindo desculpa já a todos os franceses que estão assistindo. Não saiam daí, não desconectem do nosso rolê. Meu Deus, o nosso poliglota. Tá bom, vou te dar uma chance de estudar, no final do programa você manda essa. Deixa eu trazer uma outra que é boa, cara. Mas olha... Inelegível. Eu quase acertei. Como é? Inelegível. Como é que é? É isso. Vocês entenderam? Inelegível. A Lígia tá me olhando com uma cara de espanto de longe, fazendo assim com a cabeça. Que eu vou parar aqui. Eu tô aqui fazendo o mesmo. É meu marido. A Lígia tá assim, velho. Ô, Lígia, beijo pra você. Beijo pra você. Deixa eu trazer outra, porque a Polícia Federal, essa vem lá da terra do William, tá? De Santa Catarina. Ela agora tá ostentando uma viatura de R$1,5 milhão de reais. É um Porsche, galera. Um super esportivo turbo, que faz de 0 a 100 km por hora em menos de 3 segundos. Ele foi apreendido em uma operação contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Agora, se você imaginou que esse possante, que faz de 0 a 100 em menos de 3 segundos, vai ser usado nas ruas, você se enganou, cara. Tá? Perseguições alucinantes para pegar bandido? Errou, cara. Segundo a PF, o carro será usado apenas para ações educativas e para conscientizar a população sobre o combate ao crime organizado. Esse Porsche foi um veículo apreendido... Gente, é o Porsche, acho que esse daí é BMW, hein, que vocês botaram? É Mercedes, não é não? Esse aí esse aí não é o Porsche é azul. Produção. Agora sim. O Porsche. Giovanni tá maluco aqui. O Giovanni entende tudo de carro. Sabe muito. Agora Giovanni sabe muito. Esse é o Porsche, galera. Olha o Porsche, gente. Que isso, ó. Uma vitrine, não vai ser usado para pegar bandido, nada, tá?
Ele foi apreendido em junho de 2024 em Balneário Camboriú. E aí, na ocasião, a PF prendeu um italiano de 43 anos que era procurado pela Interpol por crimes como associação criminosa e tráfico... Procurado por quem? Pela Interpol. A Interpol. Pela Interpol. Vocês me respeitem neste programa, hein? A Interpol. Pode ser a Interpol também. E ele foi, preso porque foi acusado, de crimes como associação criminosa e tráfico transnacional de drogas. Agora, olha só que curioso, Guga, a gente vai puxar esse fio aí sobre esses carrões que Santa Catarina tanto ama. Em 2018, foi apreendida uma Mercedes em Santa Catarina e ela virou uma viatura de luxo em Balneário Camboriú. Agora sim, Giovanni, essa é a viatura que foi apreendida em 2018. Essa Mercedona aí, ó. E em 2022, sabe que carro que foi? Um Camaro, Guga. O povo sabe escolher carro ali no sul, né? Olha lá o carro da Polícia Civil. Olha só. Aí você chega num país que tem um Camaro rodando como carro da Polícia Civil, você vai pensar o quê, hein? Fala pra mim. Pois é. Uau, que isso? É um Onde estou? Cantor sertanejo que virou policial? Que esse Camaro é carro de cantor sertanejo. Porra, falar, cara. E o Porsche? Os caras têm um Porsche. Imagina se bater o Porsche, se tiver problema mecânico no Porsche. Olha lá. É caro arrumar um Porsche. Olha o Então, Porsche, assim, esses cara. carros você não pode dar mole, né? Olha lá, Você não Polícia pode colocar em qualquer Federal. situação. Claro que não. Né? Então eles são usados para Senão exibição. é caro. Ali, É caro. olha só. Quanto é que gasta de gasolina esse Porsche aí? Não sei, cara. Imagina. Passar numa Vai fazer um lombadinha pouquinho aí, o que acontece? Que ele é carro baixo também. Não dá nem para pegar Não velô tem nas essa. ruas. Que chega uma lombada, leva nas toda... ruas do Brasil, acaba né? com o carro, cara. Sem dizer os buraquinhos, né? Então, assim, gente, quebrou o carro. Olha o gasto público indo embora. São essas coisinhas, esses detalhes, essas firulas. E essa vem lá de Santa Catarina. Por repetição, vamos dizer assim, né? Agora eu quero trazer uma para você, Guga. Essa aqui também é interessante. A Polícia Federal apresentou em Belém um projeto que promete tornar possível, presta atenção, transformar maconha, né, em biocombustível a partir da erva apreendida em operações. O estudo é realizado no laboratório da Superintendência da PF no Pará e tem apoio das universidades federais do Pará e também de Santa Catarina. O projeto Canabiocombustível está em fase inicial e é desenvolvido pelo laboratório da Superintendência da PF. Guga, o que você achou disso, hein? O Guga já faz isso faz tempo, né? Combustível de carro, combustível de carro. Se tivesse imagina, combustível agora à base de cannabis, isso é um perigo. Vai ter gente fumando combustível. Vai ter gente se explodindo. Tô fumando, o cara vai tentar acender vai dar ruim. Imagina um carro movido a combustível de maconha, ele provavelmente vai ser um carro que não vai correr muito, né? Não vai chegar a altas velocidades, vai ser um carro meio preguiçoso, carro meio tranquilão. Pra que correr? Vamos andando. Depende das doses de CBG, CBD, depende ali dessa misturinha. Agora, se ficasse mais baratinha, seria bom, né? Porque tá... Cara, outro dia eu fui abastecer o carro, paguei R$300. Eu quase caí, eu fiquei branca e quase falei, gente, fica com o carro. Paguei R$307, Guga. Juro pra você. Esse combustível é do bom, hein? Esse combustível faz. Não era o canabidiocombustível, tá vendo? Porque com certeza ele vai ser barato. Tem que ser barato, né? Você vê como é que a cannabis é eficiente, porque serve para uma centena de doenças, agora serve para fazer roupa, serve como base para um monte de produto manufaturado, serve para tudo. Inclusive os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, as cordas que seguravam as velas eram à base de cânhamo. Quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles fizeram foi cultivar o cânhamo, porque era a base de tudo naquela época, era a base de quase todos os produtos que você usava, além de servir
como medicina também. Então, os primeiros americanos, fundadores dos Estados Unidos, eles plantavam cânhamo. Thomas Jefferson plantava cânhamo. Era uma coisa comum. Aqui no Brasil, a primeira estatal, entre aspas, que a gente criou, ainda na época dos portugueses, estou falando de 1700 ainda, eles criaram uma espécie de estatal, porque era gerida pelo governo de Portugal, que era para produzir cânhamo. A primeira do Brasil era para você manufaturar e produzir cânhamo. Então tem que acabar esse preconceito mesmo com a cannabis. Ela tem várias utilidades e logo mais será inclusive combustível. Iremos fumar combustível. Aê, os carros vão ficar doidão, né? Porque fumaça já solta. Pegou essa aí? Pegou? Olha, o programa está quase acabando, eu quero trazer um recado final, tá? Porque se você pratica esportes e quer melhorar a sua performance física e mental, você não pode ficar de fora dessa novidade do ICL. É que no último domingo, também conhecido como ontem, nós tivemos a aula inaugural da maior jornada esportiva já feita, com uma palestra inédita no Brasil com o triatleta americano Mark Allen, 6 vezes campeão do Ironman e também o maior atleta de endurance da história. Endurance, estou falando de resistência, meu. O cara é brabo. Esse foi só o primeiro encontro, né, e o primeiro passo do programa PEX, que é a Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. No PEX, nós reunimos as maiores lendas esportivas para ensinar como você pode encontrar a sua melhor performance no esporte e na prática da atividade esportiva. Sem dizer, né, que essa mentalidade do esporte ela é muito importante nos nossos desafios do dia a dia. A gente mais perde do que ganha na nossa vida. E como é que a gente faz para resgatar aquela força ali, ó, depois de uma derrota, depois de que algo não saiu muito bem? Os atletas sabem como e tem muito a ensinar pra gente. A grande novidade agora é a seguinte: temos o replay da aula com o Mark Allen. E o replay está liberado por tempo limitado. Então corra lá para assistir essa super aula. Quem assistiu ontem, avisa geral, avisa a galera que tem aí uma segunda chance, mais uma chance para você assistir. E aí, ó, você tem que se inscrever, tá? Não esqueça que você tem que se inscrever. E quem sabe o caminho é ele, que tem esse link decorado na ponta da língua. Qual é, Guga? Você lembra? Qual é o link? Qual é o link? César Augusto Souza, sua tia Alice Foley, que tá aqui. Marcos Assis, Miúcha Monteiro. Qual é o link? É o roleicl.com.br, roleicl.com.br. Antes de continuar fazendo propaganda do link, quero dizer que a Rob está muito gata com esse cabelo dela aí, com esse look novo. Obrigada. E continuando aqui a nossa propaganda, entra lá, Renata Lani, no roleicl.com.br. Eu quero o Gabi Esteves, a Nena Silva, o Rafael Miranda, o Bad Dog, o Osp, eu quero a Maria Helena Schweitzer. Todos lá no roleicl.com.br. Juliana Duarte, Victor Valim, Maminaca, todos no roleicl.com.br. E você, Jalambi Pau, entra lá também no roleicl.com.br e se inscrevam para esse replay dessa aula. Quem perdeu e quem não perdeu vai ver de novo. É isso. É por tempo limitado que está liberado o replay. Então avisa geral e corre para poder curtir essa aula. Para você que assistiu ontem, avisa que você assistiu e que está liberado. Para você que não viu, agora é a hora de se cadastrar, tá bom? Ó, obrigada pela sua companhia nessa segunda-feira. Comunidade, audiência, é sempre bom estar com vocês. Eu vou lançar 2 perguntas aqui no final, só para a gente finalizar. Guga, quanta maconha um Porsche consome? E mais, o que é cânhamo, Guguinha? Cânhamo é uma variedade da cannabis, é uma das espécies de maconha, portanto. E o é uma fibra da maconha. Aí o cânhamo é o que você consegue mais retirar as fibras para fazer produtos manufaturados. E fala, galera, a gente realmente teve uma das palestras mais incríveis e transformadoras de todos os tempos aqui nesse nosso espaço, dessa nossa comunidade. Uma aula com Mark Allen, maior triatleta de todos os tempos, que emocionou, que ensinou, que trouxe ferramentas práticas para as pessoas usarem e encantou. Muita gente está pedindo para assistir novamente, queria anotar as coisas, sabe? Para poder deixar aquele negócio escrito na parede. São coisas que mudam uma vida inteira. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir essa aula, que é a aula inaugural de uma jornada que é ainda mais incrível.
Rolê de sério.